E as preocupações que surgem com a guerra na Ucrânia não se limitam a preocupações humanitárias, as consequências econômicas para todo mundo. Existe uma outra questão latente, que é a questão nuclear. E é por isso que nós convidamos para falar conosco aqui ao vivo, no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, a professora da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro, Mariana Carpes. Professora, bom dia. Muito obrigada por falar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite. A senhora é especialista em defesa de desastres químicos, biológicos, radiológicos e nucleares. Só perde o sono quando vê aquelas ações acontecendo perto de Chernobyl e daquela outra usina nuclear ucraniana, professora? Inicialmente, quando a gente tem as informações, a gente acaba ficando um pouco apreensivo, né? Mas é importante a gente fazer algumas diferenciações entre aquilo que é uma usina termonuclear ou um arsenal nuclear ou uma bomba tática nuclear, né? Então, a ocupação de Chernobyl, ela acontece sem grandes, entre aspas, sem grandes problemas, e a gente tem em Zaporizhzhia algo que num primeiro momento foi bem preocupante, que é uma explosão num prédio, né, que era um prédio de treinamento dentro do parque que ficam os reatores dessa usina, mas que rapidamente se tem a informação internacional que acalma, né, a todos nós, de que aquela explosão ela não causa nenhum dano aos reatores nucleares e, portanto, até o presente momento, a gente teve objetivamente a tomada de uma infraestrutura crítica, né, que é para geração de energia elétrica, que é uma termonuclear, sem nenhum dano de vazamento, de radiação, ou um dano que pudesse, num futuro próximo, causar uma explosão ou um comprometimento do reator. E aí sim a gente teria motivo para perder o sono. Doutora Mariana, o risco maior que a gente corre nesse momento, com relação ao assunto que a senhora está falando, que seria disparo de armas nucleares, seria a partir de uma decisão dos governantes ou de um erro, de um equívoco, de algo que não fosse proposital? O que é que a senhora acha? Não, o uso de armamento nuclear, o emprego de armamento nuclear, dificilmente a gente poderia pensar nele como um erro, porque os procedimentos que são usados para que uma arma nuclear seja disparada são muitos, Professora, inclusive, em geral, a necessidade... Oi. Desculpe eu interromper a senhora, talvez eu não tenha sido claro. Alô? É para que a resposta seja nuclear a partir de um erro do outro lado, a partir de um passar da linha, de um disparar não proposital que ocasione uma resposta nuclear. Foi isso que eu quis dizer. Sim. Então, novamente, né, o emprego de armas nucleares, ele na verdade, é colocado muito mais como um exercício dissuasório, ou seja, um tipo de armamento que, pelo nível de agressividade, de violência que causa, ele não é considerado como uma possibilidade de uso. Então, mesmo que a gente pensasse os cenários mais agressivos dessa guerra, a probabilidade que a gente teria do emprego, né, de uma resposta nuclear ao contexto de guerra é baixíssima. Doutora Mariana Carpes, que é professora da Escola de Comando e Estado-Maior e especialista em defesa de desastres químicos, biológicos, radiológicos e nucleares. Armas táticas são aquelas de pequeno alcance, né? E as armas estratégicas seriam aquelas de poder destrutivo maior e desastres bem maiores também. Existe arma tática nuclear de precisão? Ou sempre que ela for utilizada será para... os efeitos serão muito maiores do que talvez o alvo que ela encontre?
as armas táticas, a gente tem essa diferenciação dentro de um arsenal nuclear entre armas táticas e armas estratégicas, como você colocou. As armas estratégicas, para o nosso ouvinte ter uma noção mais clara, elas seriam aquele exemplo, os dois únicos exemplos que a gente tem no mundo, né, de uso contra seres humanos, que são Hiroshima e Nagasaki. Claro que a capacidade tecnológica que já foi empregada para o desenvolvimento de armas estratégicas faz com que o arsenal que se tenha hoje de armas nucleares, armas estratégicas, apesar de numericamente ter decrescido ao longo dos últimos anos, ele aumentou a sua capacidade destrutiva, fazendo com que aquilo que a gente presenciou em Hiroshima e Nagasaki seja um cenário de destruição, entre aspas, reduzido perto daquilo que hoje uma arma estratégica poderia causar. Do outro lado dessa moeda, a gente tem, então, as armas estáticas, que são armas com uma capacidade de destruição menor, muito menor, e, nesse sentido, ela tem uma precisão, né, porque a quantidade de material físsil, seja urânio, seja plutônio, empregada é muito menor do que se tem numa arma estratégica. Então, se consegue medir pela capacidade destrutiva dessa arma o alcance que ela vai ter. Agora, continua sendo uma ogiva nuclear associada a um míssil. E quando a gente pensa em ogiva nuclear num contexto, né, de uma guerra, a gente está falando, sim, de dispersão de radiação num raio específico. E a radiação, ela não vê cor, ela não vê raça, ela não vê idade, ela não vê gênero, ela não vê nacionalidade. A radiação, ela se apresenta e afeta igualmente a todos aqueles que estiverem dentro daquele raio em que o espalhamento, né, da nuvem radioativa vai acontecer. Então, nesse sentido, a precisão, quando a gente fala de uma arma nuclear, ela é sempre muito limitada, porque a gente vai ter, no máximo, a precisão quando se pensa no momento da explosão daquela bomba, mas o desdobramento disso, ele nunca vai ser preciso, né? E ele pode, inclusive, contaminar tropas amigas, dependendo do raio que aquela radiação dispersar e de onde estiverem posicionadas as tropas. A professora Mariana Carpes é também professora, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares do Instituto Meira Matos, tem um longo currículo aqui em Relações Internacionais, além de trabalhar na Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Por isso que eu queria aproveitar a sua presença conosco aqui, professora, lhe perguntar qual que é a estratégia russa que a senhora enxerga nesse momento na invasão da Ucrânia? Qual que é o quebra-cabeça que está sendo fechado nesse momento pelas Forças Armadas da Rússia? Eu não me atreveria a fazer uma explanação aqui como especialista sobre a estratégia russa, porque uma coisa é a gente pensar em armas nucleares e estratégia nuclear, a outra coisa é pensar na estratégia militar de um país como um todo, principalmente um país da complexidade da Rússia. Então, eu prefiro me ater dentro do escopo da sua pergunta aos aspectos específicos que a gente pode pensar como cenários, né, para essa guerra a partir das armas nucleares. A gente tem, provavelmente, nesse futuro, né, a gente vai continuar a ver esse, entre aspas, blefe do posicionamento das armas nucleares, porque isso a gente já viu em outros momentos da história. Então, a partir da experiência histórica, a gente pode inferir que há uma maior probabilidade de que o blefe, né, ou essa diplomacia dissuasória com o posicionamento de armas nucleares e o acionamento, né, a disposição desses arsenais prontos para atuar, que isso se mantenha, mas, ao mesmo tempo, a gente, por conta da experiência histórica, pode assumir ou pode inferir que há uma probabilidade baixíssima que, dentro da estratégia de conflito ou de combate empregada pela Rússia, e mesmo por um Ocidente, caso ele se apresente dentro da zona de conflito ao lado da Ucrânia, de que haja um emprego real dessas armas. E aí, por que a gente pode inferir que a probabilidade é baixa de que as armas nucleares sejam parte constitutiva de uma estratégia de emprego
dos países do conflito, sejam armas estratégicas, sejam armas táticas. Porque Oi. Desculpe, eu interrompi a senhora, eu achei que a senhora tinha terminado. Mas é que eu queria aproveitar, já que a senhora está falando não só da Rússia, para emendar uma última pergunta minha aqui. No auge da Guerra Fria, se eu não estiver enganado, e a senhora vai me corrigir com certeza se eu estiver, eram mais ou menos 70 mil as armas, ogivas nucleares, somando o que havia no mundo. A grande maioria, União Soviética e Estados Unidos, evidentemente. Hoje nós temos, depois da desnuclearização e redução de armas e tal, algo na casa de 13 mil, por aí. Ou seja, um número muito menor. A senhora vê alguma possibilidade de reversão desse quadro depois disso que nós estamos passando agora? Não. Por um motivo muito simples. O que a gente tem no quadro internacional de desnuclearização, ou o que a gente chama, né, como são 2 pilares que orientam o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que entra em vigor na década de 70. A não proliferação, propriamente dita, o que significa que os países que assinam o acordo abrem mão do seu direito soberano de desenvolverem armas nucleares, e do outro lado, para aquelas potências que já eram potências nucleares, o compromisso de envidar esforços com a desnuclearização e o desarmamento nuclear do mundo. Esse desarmamento que você fala, ele é quantitativo, ou seja, ele é numérico. A gente sai da casa de 70 mil para a casa de 12, 13 mil, mas essa desnuclearização numérica, ela não acompanha a capacidade destrutiva, né? Muito pelo contrário, hoje nós temos um número quantitativamente menor de armas nucleares dispostas no mundo, mas a gente tem uma capacidade de destruição maior do que aquela que se tinha antes, por conta do nível de investimento tecnológico que é feito. Então, não há necessidade, a partir de um conflito como esse que a gente vê na Ucrânia, de se pensar numa nova corrida armamentista na área nuclear, como a gente teve ao longo da Guerra Fria. O cenário, como eu falava antes, que aí sim poderia causar esse tipo de configuração, seria a partir do uso de armas nucleares, porque o emprego de armas nucleares agora seria a primeira vez desde 1945, que alguma potência usaria armas nucleares contra seres humanos. Então, a gente teria uma quebra de paradigma, né, que se instituiu a partir de 45 e que se romperia agora em 2022. E essa configuração, que seria quase que um cenário apocalíptico, ele sim poderia gerar o que a gente chama de um efeito cascata, ou seja, a informação para os países no mundo de que eles não estão seguros e de que necessitariam ou deveriam abandonar o Tratado de Não Proliferação, por exemplo, e se armarem ou aumentarem arsenais para aquelas potências, sem ser Estados Unidos e Rússia, que dispõem de algum arsenal, mas pouco quantitativamente, qualitativamente. Mas esse cenário, eu repito, ele é um cenário apocalíptico, né? Essa guerra, por mais que a gente esteja no século XXI, ela tem muito mais traços de uma guerra convencional, né, no sentido que a gente quase que assiste na televisão, nos filmes, do que essa guerra trágica, né, dos filmes de ficção científica, em que há um Armagedon e uma nova sociedade humana que emerge a partir daí. Professora Mariana Carpes, professora da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro, falou aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, viu, professora? Até a próxima. Eu que agradeço o convite, fico à disposição. Um abraço a todos. Vai voltar, viu, professora? Muitas perguntas ainda ficaram. Vai voltar para nos ajudar a entender. Muito obrigado, bom dia.